Salve, salve, salve! Salve, 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 salve! Salvem, 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 salvem os serguianos da terra! Bom, é, hoje nós vamos falar, portanto, de um assunto muito importante, como sempre, aliás, né? É, Nós vamos tentar seguir aí um cronograma, que inclusive deixei agora no andar anterior, e vou inclusive ter de parar um segundo a nossa transmissão a fim de resgatar esses pergaminhos, né? Bom, o que a gente pode adiantar sobre isso daí é que vocês já percebem aí o sentido da dualidade hoje aí inscrita aí nessa iluminação, para tentar falar das meias verdades, né? O ser humano é esse, que às vezes falha e perde um lado, né? É de um lado. Mas aí ela trata, portanto, quando possível, de recuperá-lo. Trata, portanto, quando possível, de recuperá-lo. Ora, é isso que fazem os seres humanos, né? Com suas meias verdades. Com suas meias verdades, né? Essas meias verdades são aquelas cujo, cujo autor, né? Aquele, portanto, cujo sujeito, aquele, portanto, que sente, né? Sujeito seria mais apropriado, aquele que sente, portanto, eu estou sentindo falta também da taça serguiana, nós vamos providenciá-la, né? Já faz tempo que nós não nos encontramos, né? Não tem havido oportunidades aí para os serguianos. O Brasil vive um momento de euforia muito grande, né? O mundo, né? Naturalmente, também, né? Cada um com seus problemas, né? O problema do mundo é um, o problema do Brasil parece que é outro. É... Mas a verdade é que todos nós somos capazes de estabelecer meias verdades. Todos nós somos capazes de estabelecer e de dizer o tempo todo meias verdades, meias verdades. Quando o sujeito não sente ou não expressa meias verdades, ele consegue ir além, ele pode correr o risco ou de ser mentiroso, faltar com a verdade, ou ainda existe uma terceira perspectiva, que é uma perspectiva onde ele consegue, por fim, completar a sua meia-verdade e ele descobre a terceira via, que completa e faz sentido, portanto, aquela conexão, né? É uma conexão que é possível. Nós vamos, então, em busca aí dos pergaminhos serguianos, né? Encontrados, inclusive, numa região de Minas Gerais, né? Numa região de Minas Gerais, num interior da zona da mata de Minas Gerais. Então, esses pergaminhos foram encontrados à beira de uma cachoeira, né? Na zona da mata mineira. Bom, nós vamos então. Há quem diga que esses pergaminhos aí são antiquíssimos, né? Datando com precisões, com falta de capacidade, né? O máximo que a tecnologia humana conseguiu detectar disso daí foram milhares, tempos anteriores à própria ocasião dos dinossauros, né? Mas tudo bem, então vamos fazer essa pausa aí e vamos buscar também a taça serguiana, tá certo? A taça serguiana. Bom, tá aí, ó. A taça serguiana.
os gonzos de Sérgios foram revelados, os guizos de Sérgios. Gonzos, aliás, é uma palavra que o Nietzsche usou, né? Tem um texto do Nietzsche, eu sempre gostei mais do Nietzsche pela poesia dele, é claro. Porque tem gente que acha que é a filosofia dele que move, que reflete os serguianos. Mas não é. É a melodia dele, a arte, né? Ele usou gonzos, né? Quando ele falou sobre a questão, salvo engano, de orgulho, de senso de identidade, né, e de exclusividade, quer dizer, o mundo girando sobre nós, né, como se nós fôssemos os gonzos, enfim. Ele usou uma metáfora aí próxima disso daí. Mas, enfim, essa palavra foi a primeira vez que eu ouvi, né? Ela vem traduzida, evidentemente, eu não sei se é uma tradução livre, eu não tive esse cuidado. Eu não tenho... Esse cuidado a gente tem que ter na política. Tem um amigo que se apega muito a essas questões aí, né? E se esquece por vezes da própria política. Mas vamos em frente. Eu estou mencionando esse amigo porque esse amigo, na verdade, esse amigo na verdade, é mais do que um amigo, né? Trata-se, quer dizer, agora ele é menos amigo do que era, ele é mais um amigo filosófico, né? E mais artístico, né? Mais pertencente ao universo da arte, não necessariamente da filosofia da arte, mas no universo da arte pura, né? Quase que a arte pela arte, né? O que é extremamente oposto ao sistema serguiano, né? Extremamente oposto ao sistema serguiano. Bom, mas faltaram os pergaminhos, mas os nossos pergaminhos vão hoje nesse sentido aí que temos dito. Vocês vejam bem, há cabimento uma situação aonde você tem o ministro agora, Guedes, que foram anuladas as investigações lá junto à Procuradoria-Geral da República, não é? Ora, a gravidade não é só jurídica. Diante de um corpo de governantes, né, de líderes políticos, que se inspiram pelo lema da honestidade, ora, é evidente que o atendimento aos preceitos jurídicos é até, de fato, secundário, mas, em primeiro lugar, parece colocar-se aí, portanto, o critério da honestidade, da hombridade, da condição ilibada, da situação idônea, né? Do comportamento digno, honesto, de boa fé, né? E mais do que isso, batalhador dos direitos de todos os brasileiros, batalhador do direito de todos os brasileiros. Então você vê, como que uma pessoa dessa pode ser, seja ela de qualquer cargo, enfim, ou a ocupação, de qualquer situação naquele país. Uma pessoa que assim se comporta, qualquer que fosse ela, poderia ser chamada de patriota? Eu acho que não. Patriotismo implica o investimento na sua própria nação, na sua própria gente, né? Agora, não importa nem se ele se beneficia da situação global, né?
e essa coisa coincide, e esse fato coincide com o cargo que ocupa, né, com a função que desempenha. Bom, isso não interessa. O que interessa é que, de fato, ele não investiu o seu dinheiro no país, na sua gente, na sua nação, no seu estado. Ao contrário, aproveitou-se de um mecanismo de renda, né, existente no mundo e enveredou-se por lá com o seu patrimônio. Né? Quer dizer, por mais que isso pudesse ser argumentado de formas técnicas, dizendo que na verdade isso aí é bom para o Brasil, que os brasileiros façam esse tipo, tenham offshores, né, espalhadas aí pelo mundo, ele tem que explicar se isso aí é bom para o brasileiro de fato e como isso é. Né? E que vantagem que o pobre coitado do brasileiro tem com essa situação. Né? Que vantagem que o pobre do coitado do brasileiro tem essa beneficiação. Né? Que dó que dá dos pobres brasileiros. Viu? A gente fala, a gente quase... É um rir e chorar para não enlouquecer, né? Quer dizer, é um rir e chorar para não enlouquecer. Eu prefiro rir, não é? Eu prefiro rir, outros preferem chorar. Eu prefiro rir. Agora, vocês vejam bem. Nós vamos ter que pegar os pergaminhos, porque outras coisas que estão lá constantes dos pergaminhos são as seguintes. Por exemplo, essa questão da meia-verdade, já introduzi, passei no Guedes, né? Dei um sabãozinho aí no Guedes, porque tá em tempo ainda do senhor se decidir, né? Ninguém vai... Tudo bem, foi pega aí essa situação, foi trazida à baila aí essa discussão, né? Quer dizer, nós, de uma certa forma, acabamos descobrindo aí que você anda muito bem juridicamente, que você é um exemplo de ser humano, de sujeito brasileiro, de cidadão que respeita as suas leis jurídicas, mas, no entanto, você deu um vexame aí no que diz respeito a essa situação de ser realmente patriota, comportar-se com uma postura patriota perante o seu Estado, os seus brasileiros, e, em último caso, talvez perante o seu cargo, que é o menos importante. Agora, o que é mais importante é isso, você sendo qualquer que fosse, por exemplo, esses brasileiros aí que deixam o país aí em busca de oportunidades aí no exterior, muitas vezes não é que eles estejam proibidos ou que seja inconveniente a sua ida, não. É o que eu disse anteriormente, a gente não sabe dizer sobre isso. Agora, o que parece ser verdadeiro é que muitos deles saem e não saem felizes, saem xingando o próprio país para justificar o seu ato de rebeldia, né, e abandono da pátria. Quer dizer, ora, isso aí está nas mentes, impregnado nas mentes dos sujeitos, em suas diversas relações, né, seja na relação, qualquer relação aonde ele tenha que deixar o bando. Isso é questão de antropologia em última análise, né? Em última análise. O que parece que é, além dessa última análise, é a filosófica. É que às vezes as pessoas não se dão conta disso e acabam dizendo meias verdades. Essa é a conclusão de uma parte da aula de hoje. Quando você trabalha em níveis de consciência distintos, você é capaz de atingir verdades mais completas, a despeito das pessoas que muitas vezes, limitadas na sua perspectiva ontológica de ser, acabam percebendo só um lado da realidade. Acabam percebendo apenas um lado da realidade. Apenas um lado da realidade. Ora, se você conta com essa possibilidade, você começa a perceber que há um problema de comunicação presente nas sociedades, né? Um problema de comunicação presente nas sociedades. Toda essa história é muito velha, é muito antiga, né? Algumas nuances dela não, algumas coisas são originais. Algumas pessoas vão perceber esse discurso e vão compreender o seu sentido
de uma forma também repentina, né? Impetuosa, né? Outros vão adquiri-la com uma dedicação e um cuidado maior com a mente, né? Repousando, trabalhando, empenhando ela com muita paciência para adquirir o entendimento sobre um determinado problema ou questão colocados. Problema ou questão colocados. Bom, então você percebe que a meia-verdade é essa daí, cujo todo sujeito, quase todos os sujeitos do mundo, são capazes de dizer ou estabelecer. Mas é raro pessoas que conseguem não dizer mentira e também não, ou ainda, né? Ou ainda completar as suas verdades e dizer, portanto, ou sentir, expressar verdades inteiras, né? Ainda ontem eu ouvi uma frase de um cara. Ah, rapaz, que frase, hein? Que frase! Foi daquele menino. Ah, rapaz, foi um ator. Um ator de cinema aí que fez o. Salvo engano, ele fez o Deadpool, aquele anti-herói dos infernos lá. Então, você vê. Foi isso daí, então. Esse cara que falou que, olha, se você for real, o seu círculo diminui. Ou diminui, né? Agora, se você for falso, né, o seu círculo aumenta. Isso, segundo ele, seria um fato. Quer dizer, um fato tanto quanto perigoso de se afirmar, né? Mas tudo bem, ele assumiu esse risco, vamos discutir sobre isso, né? Vamos discutir sobre isso. Ora, a frase primeiro que ficou incompleta para o ouvinte, né? Que ela deveria ter o contexto. Eu não sei que conter, ela não foi uma frase boa, autônoma, é preciso de conhecer outras coisas para entendê-la, porque ela por si só não diz muita coisa, né? Porém, se você se esforçar para interpretá-la no sentido de que esse falso e verdadeiro, esse falso ou real, significa os seus níveis de consciência. Você conversa, afinal de contas, com o outro. Em que níveis de consciência? Você considera o outro como um ser inteligente o suficiente para adentrar a sua consciência? Ou para compartilhar da sua consciência? Quer dizer, essas são as questões curiosas de se imaginar, né? De se cogitar, de se considerar. Bom, há mais coisas. Nós falamos do. Há mais coisas aí, há bastante coisas. Já há muitos dias que nós não nos encontramos, né? Os serguianos têm apresentado cada vez mais contatos, né, com os terráqueos, né? Esses encontros estão sendo cada vez mais constantes. Aliás, mudando de assunto, nós vamos em breve lançar aí o livro, né, Os Serguianos, né, que é do livro dos Serguianos. É o livro Sérgios 2200, o Grande Seminário. Sérgios 2200, o Grande Seminário. Sérgio 2200, o Grande Seminário. Sérgios 2200, o Grande Seminário. Sérgios 2200, o Grande Seminário. Bom, esse seminário, portanto, é uma ficção, naturalmente. Todo texto é uma ficção, né? Porém, essa ficção não é uma ficção qualquer, não é uma ficção da arte pela arte, da arte pura, mas pelo contrário, é uma ficção cuja licença literária é concedida pelo gênero da
utopia, né? Pelo gênero da utopia, pelo gênero da utopia. Quer dizer, a gente tem que tentar ser enfático, né? Porque para ver se as pessoas conseguem tomar um choque de verdade, né? Um choque de verdade, né? Uma verdade que consegue transcender a mera meia-verdade, uma verdade que busca ir além, né? Que ainda não se sabe tudo sobre ela, né? Essa verdade é a verdade dos serguianos. Ninguém conhece a fundo os serguianos, conhecemos apenas superficialmente. Porém, todos os indícios do seu sucesso, né, significam que eles são realmente um povo, uma nação prósperos, um povo e uma nação prósperos, um povo e uma nação prósperos. Bom, não há segregação lá de países, todos eles pertencem a um mesmo orbe, né? Portanto, o orbe serguiano, e lá todos transitam por todos os espaços do orbe, sem qualquer distinção, sem qualquer condição. Quer dizer, essa é uma característica serguiana, né? Bom, há outras coisas que a gente tem explicado aí ao longo do curso, né? E os serguianos, portanto, vêm apresentando através desse encontro aí do Sorígel, né? Ele acaba se aproximando de Babileu, né? Se tornando ali uma espécie de... Ele fala no final, né? Ó, Babileu, o amigo que nunca tiveste na terra, né? Quer dizer, esse Babileu é um amigo que o Sergian, que o Sorígel ainda não encontrou na terra, né? Ele está em busca aí desse amigo. Ele teve, talvez esse amigo esteve representado em todos aqueles amigos que ele fizera pelo caminho, né? Chega uma hora que ele se pergunta: ó, será este o meu grande parceiro intelectual? Aquelas todas mentes somadas, portanto, e postas à minha frente, né? Sempre, né? Continuamente sobre o meu caminho. Quer dizer, é possível que seja isso, né? Mas o Sergiano também não está importando com isso, não. O Sergiano, na posição dos Sergianos, você veja bem, são seres de outro planeta que, portanto, por algum motivo, né, convidam aí o Sorígel. Não se sabe bem o porquê desse convite. No entanto, Sorígel vai a Cegos, né, ele fala: durante alguns dias, Babileu, o anfitrião, irá mostrar ao nobre visitante da terra os fundamentos mais importantes da sua civilização, o seu modo de viver e pensar, seus hábitos e costumes. Bom, quer dizer, e ao regressar, né, portanto, ele reencontra os seus amigos e lhes conta com a mesma admiração tudo o que viu naquele lugar. O planeta é Sérgios e os seus habitantes sergianos. Bom, quer dizer, esses amigos são amigos que, na verdade, constroem aí o Babileu, né? Porque são amigos que têm perguntas, né? E Babileu é aquele que tem respostas, formando assim uma grande e única verdade, né? E completa verdade, né? Ou seja, a verdade constituindo-se, portanto, na chama queimante e ardente. Bom, essa chama, ao apagar-se, né, leva consigo a própria verdade. Eis aí o conceito sergiano de verdade. Eis aí o conceito sergiano de verdade. Eis aí, portanto, o conceito sergiano de verdade. Bom, então, inclusive, nós estamos aguardando e ansiosos a chegada desse grande pergaminho que será aí o texto, né, de Sérgios. Ele já está submetido ao registro junto à Biblioteca Nacional. E na oportunidade eu vou até comentar aqui o trabalho da Camila. O trabalho da Camila,
eu vou ficar devendo aqui maiores informações para o trabalho da Camila. Que pena. Eu prometo falar no próximo. Bom, na verdade, eu não conheço o trabalho da Camila. Nós estamos pretendendo nos encontrar a fim de realmente descobrir aí esses universos, né? Apesar de que já sabemos que temos grandes afinidades. Mas eu só estou querendo dizer que ela está num trabalho e está desenvolvendo um texto, né? E vai publicar esse texto, tá? E agora eu não lembro nem o sobrenome dela, que pena. Mas quem quiser saber, depois nos pergunte aí, tá bom? Agora é o seguinte, vamos dar prosseguimento aqui, vamos dar uma paradinha para a gente ir lá atrás desses pergaminhos e fazer a conferência aí do roteiro dessa aula de hoje, tá certo? Bom, dando prosseguimento, portanto, aí a nossa aula de hoje, nós vamos em mãos aqui do pergaminho, né, dos pergaminhos, em mãos aqui da taça sergiana. Quanto custa a resignação de um povo, de uma sociedade, de uma humanidade? Sigam conosco aqui nesse caminho, né? Sigam conosco, sigam os sergianos. Veja bem, quanto custa a resignação de um povo, de uma sociedade, de uma humanidade? Quanto custa essa resignação? Né? Segundo ponto, a maior utopia de alguns é crer, acreditar no livre comércio, no liberalismo econômico, no capitalismo, na mão invisível do mercado, no laissez-faire. Laissez-faire. Do laissez-faire. Bom, o que há é a compra da resignação. Por isso, que pode funcionar diante de todo esse caos, é só a lei. Ora, vão dizer vocês. Mas não é isso? Essa passagem está presente lá, inclusive, no texto. Quando Babileu diz, ora, não é isso que fazeis... Aliás, não é Babileu quem diz, né? Quem pergunta é o próprio Sorigo, né? Ele pergunta que ele vai fazendo o seu discurso e lembra que alguém na rua alguma vez o perguntou, né? Alguém na rua, na verdade, era na cabeça dele, ele que tirou isso daí, né? Ele falou o seguinte, ora, mas não é isso que fizeram os homens desde a invenção do fogo e da roda? Criaram leis? Quer dizer, ora, é evidente que sim. É evidente que sim. As leis são criadas desde essa ocasião, porém, o importante não é o fenômeno da lei exclusivamente. Ele é quando você passa a pensar no objeto da lei, no seu teor. Quer dizer, que tipo de lei que foi posta e exercida até hoje? Não foi qualquer lei, né? Foi uma lei determinada, né? Agora, é isso que se quer dizer por metonímia, né? Que a grande necessidade do mundo hoje é orientar-se por uma lei, mas que seja uma outra lei, que seja uma outra lei, que seja, portanto, uma outra lei. E por quê? Ora, porque a lei que aí está não tem beneficiado os seres humanos de modo geral, não tem beneficiado os seres humanos de modo geral, assim como não tem beneficiado os seres humanos de modo geral as religiões dispersas pelo mundo, né? E surgidas desde os primórdios da humanidade.
surgida desde os primórdios da humanidade. Ora, é necessário suprimir essa crença particular que as pessoas têm em Sérgios? Não é necessário, não foi necessário. A transição de Sérgios marcou uma ocasião onde às pessoas foi assegurado o direito de crença, convicção na sua verdade, mas que a verdade empenhada no coletivo não poderia ser aquela que fosse exclusiva do seu ser, que fosse exclusiva do seu ser. É essa repartição que tem que ser analisada agora pela direita e pela esquerda no mundo, pela direita e pela esquerda no mundo. É isso que está em jogo, doutores Lula e doutores Lula e Bolsonaro, doutores Lula e Bolsonaro, né? Talvez isso possa se estender aí como uma importância pedagógica ou didática para esse homem que está aí se colocando agora como terceira via e que possivelmente pode permanecer no cenário político e pretender uma eleição num futuro próximo ou distante. Quer dizer, aprenda, Moro. Portanto, que se eles não conseguirem fazer, fica em suas mãos aí a capacidade de integrar a direita e a esquerda. Negociando a lei, né? Negociando a lei e o alcance dela sobre todos os aspectos do ser, numa espécie de totalitarismo salvador. É perigoso falar em totalitarismo. Mas é essa compreensão que as pessoas têm que adquirir. Elas se acostumaram demais com os conceitos, né? Isso ficou impregnado, isso as chocou demais. Isso as chocou e traumatizou demais. Nós até entendemos, mas vocês têm que se esforçar. E se vocês não conseguem, vocês, por favor, empenhem a sua força em seus filhos. A segunda alternativa para você que quer um mundo melhor, porém não tem força ou capacidade, seja física ou de ânimo, de mudar o mundo e, portanto, vê simplesmente a sua possibilidade de ação, né, através ou mediante a promoção de seus próprios filhos no mundo. Quer dizer, porque esse percurso pelo qual os sergianos os conduziram até agora, tem uma razão de ser. Ele é muito reiterado, né? Ele é muito constante, repetitivo, né? Quer dizer, quanto custa a resignação de um povo, de uma sociedade, de uma humanidade? Porque essa resignação parece que é a única coisa que acontece no mundo é a resignação, né? É a resignação. Ou a elite mantém resignados, portanto, portanto, subservientes todo o resto do mundo, né? Todo o resto da sociedade, todo o resto da humanidade. Agora, essa imposição é quase que natural, ela não é, para além dela ser programada ou não, isso é uma outra discussão, né? Isso é um outro tom de conversa, mas no outro tom, não, o tom é o mesmo, mas o sentido é diverso, né? Isso é uma outra história. Agora, o fato é que há, sim, uma intervenção, né? Acaba havendo uma intervenção direta, seja por vontade direta ou indireta, de qualquer sorte, há uma intervenção da elite sobre o resto da humanidade. As suas decisões afetam profundamente o nosso mundo, não só a nossa existência, mas o nosso planeta.
porque é eles em quem estão comandando ali máquinas gigantescas, né? Cidades inteiras, né? Conglomerados tecnológicos ou extrativistas, bom, mercadológicos, né? São eles que operam toda a fonte de energia do mundo, então as suas decisões repercutem, as suas máquinas de intervenção repercutem em todo o ambiente, em todo o ecossistema. Bom, isso aí também não é nada novo, todo mundo já sabe disso. Como é que se pode negar? Bom, não se pode dizer que a Terra vai sucumbir em razão disso. Não se pode ter essa certeza ainda. No entanto, parece que essa certeza não foi alcançada. No entanto, a, a percepção é de que de fato o mundo sofreu transformações desde a intervenção do homem, não a partir da sua existência, mas sobretudo a partir da Revolução Industrial. Sobretudo a partir da Revolução Industrial. Bom, então a gente pergunta quanto custa essa resignação aí, não é? De um povo, né? De uma sociedade, né? Porque é esse preço que está pagando todos os dias aí a elite do mundo, né? Isso deve sair muito barato para ela, porque ela mantém as coisas dessa maneira, ou então, no mínimo, revelaria que nós estamos profundamente enganados sobre a capacidade de controle dessas famílias ou dessas elites mundiais, né? A gente também não está considerando que ela tem elos com outros povos ou outras civilizações. A gente não sabe nada sobre isso. A gente imagina, mas a gente não sabe. Bom, então você tem que... se você pergunta quanto é essa resignação e você supõe que ela é barata, ela custa baratinho para a elite, ou está custando muito caro, qualquer que seja a sua suposição, a sua hipótese, porque ela também pode estar custando caro, ela pode ser um pouco das duas coisas. Ela é barata num aspecto, mas ela custa caro em outro, né? Custa caro na felicidade e completude das pessoas, porque os ricos sofrem demais, meu Deus do céu. Vocês viram o filme outro dia lá dos Mimadinhos? Quem assistiu aí o Mimadinhos? Os Mimadinhos. Quem assistiu aí Os Mimadinhos? Quem assistir aí Os Mimadinhos, vai perceber, portanto, que o pai dessas crianças foi o protagonista do sofrimento ali desse filme, né? Dessa arte que tentou retratar aí uma grande verdade. É curioso e fantástico como você se dá conta, de repente, numa cena onde a menina rica, que agora é pobre, né? Ela percebe que estava exigindo respeito e achou que aquilo fosse o mínimo praticado entre os seres, mas se deu conta de que não, né? E ela descobriu isso de uma forma curiosa, porque ela o tempo todo desrespeitou os seres quando era rica. Ela desrespeitou e desrespeitava frequentemente os seus serviçais, né? Quer dizer, tudo isso aí leva a corroborar com uma tese, né? Que o Sorígel criou, que isso aí, em Sérgios, eles afirmam o seguinte, isso é categórico, a afirmação de Sérgios, né? Com a licença poética que a gente tem da ficção, da gente intervir na literatura através de um gênero específico denominado utopia. É só ele que comporta as nuances e o jeito de ser do texto Sérgios 2200, o Grande Seminário, porquanto apresenta-se como um texto não apenas de como seria o mundo ideal, mas de como alcançar esse mundo, portanto, inovando num aspecto que de fato e portanto não cuidaram aí os autores do passado, né? Os autores do passado, que ao apresentar os seus mundos ideais, esqueceram-se, enfim, de dizer como seria possível, a partir de onde estavam, alcançar as estrelas. A partir de onde estavam, alcançar as estrelas.
Mas se você então segue adiante com esse pensamento, você vai se dar conta de que aquele senhor sofreu demais no filme. Então os ricos sofrem demais, a elite sofre demais num certo aspecto. Você vai falar, não, mas ele é. No final ele pareceu ser. Ele pareceu ter uma característica incrível, né? Você vê que as pessoas, elas são ricas, mas muitas delas são pelo acaso mesmo. Quer dizer, nem todas, né? Mas esse tipo de rico aí, às vezes não é nem o rico maior de todos, né? Existem ricos mais ricos do que o rico dos mimadinhos, né? É a estratificação da direita, né? Há pessoas aí que apontam aí como sendo pertencente à elite da direita, à extrema direita, né, sendo a elite do mundo, algo em torno de 12 famílias. Então, portanto, a família dos mimadinhos não estariam inclusas aí nesse grupo seleto de 12 famílias, alguma coisa em torno aí de algumas dezenas, no máximo, né? Quer dizer, como saber que isso é verdade? A gente supõe que sim, que as famílias existem, elas se relacionam, né? As famílias às vezes se unem para fazer negócios e corporações, né? Isso é natural. Você faz isso com o seu amigo lá do mercadinho, enfim, isso é natural. É, então você pergunta, talvez então não seria essa, né? É, a maior utopia, né? Porque você acreditar aí nessa coisa aí, né? Do livre comércio, né? É, que grande ilusão, né? Porque esse livre comércio, na verdade, não existe. O que há é a compra da resignação do povo, né? É a compra da resignação. Não há livre comércio. Você está com uma utopia maior do que a dos serguianos, né? Você que eu falo é uma centena de milhares de amigos que a gente, graças a Deus, a gente tem. E esses amigos ficam defendendo aí o sistema capitalista, né? Tem uma centena de personagens aí na internet que estão sumidos, né, do YouTube, que já fizeram vídeos aí fantásticos e também mas desapareceram, né? Há pessoas novas surgindo aí, meninos, né, jovens que se metem que se atrevem a falar sobre política. Isso é muito bom, né? Consideradas algumas reservas, né? É preciso haver uma regra aí, uma regra, né? Uma organização aí de exposição das ideias, inclusive nesse aspecto, né? Porque você vê uma menina como aquela menina lá, que fala em defesa do meio ambiente. Aquilo chega a dar um frisson muito grande na gente, até atrapalha o diálogo, né? Esse frisson aí, tem que falar pra ela, você me deixa profundamente irritado quando você fala, porque você fala umas coisas que às vezes parecem muito reais e muito verdadeiras, né? Você nos intriga de uma maneira que é incômoda. Quer dizer, os serianos talvez às vezes também causam isso nas pessoas, mas é um homem barbado que está falando isso daí, né? Não é uma menininha de 11 anos, de 12, 13, 14, 15 anos, né? Uma, uma pirralhinha, né, por assim dizer. É alguém que se projeta e acaba se tornando é, alguma coisa que a gente não consegue associar senão com o discurso de um adulto, né? De uma pessoa adulta, né? Mas aí você fica pensando, como eu vou respeitar isso daí? Olha, aprendendo, descobrindo meios de fazer isso daí, né? Agora, mostrando a ela também os seus próprios limites, né? Claro que você não pode nem subestimá-la, nem superestimá-la, né? Eu acho que o tratamento tem que ser desses jovens, tem que ser comedido, né? Tem que ser comedido. É... Porque a humildade, ela começa
ela é uma coisa que a gente pressupõe que aconteça antes do nosso amadurecimento. Então, esses seres que já se posicionam de uma forma tão definitiva, tão aparentemente definitiva, é muito perigoso, porque pode ser que no futuro próximo, a partir de um momento de amadurecimento de os seus, aonde eles vão se entregar inteiramente à humildade, né? Porque ainda não puderam fazer isso, pode ser que eles mudem completamente o seu modo de pensar, né? E, portanto, terão de mudar imediatamente o seu discurso, né? Ou ainda, será que eles haverão de sustentar os seus pensamentos agora ou eles estão abertos à transformação? Porque tudo isso deve ser a eles questionado, né, para que eles reflitam sobre isso. Bom, o que vamos falar aqui dos nossos pergaminhos? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui alguma anotação relevante. Bom, vamos concluir esse pensamento aqui, né? Vamos concluir. Tá dando 46, né? Tá dando 46, então a gente vai adiante. Vamos chegar talvez até uma, né? Até 60. Bom, o que há é a compra da resignação. Por isso é que o que só pode funcionar, porque você pensa, ora, de fato, se há a compra da resignação, é preciso uma lei que modifique essa lógica de socialização ou de relação. Né? Essa é a lógica que tem pairado, é aquilo que a gente tem tentado explicar e agora a gente conecta o dinheiro e o poder, portanto, que o dinheiro pode trazer. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é a vida. A gente já explica isso daqui a pouco por quê. Mas o que o dinheiro pode trazer. Então, quer dizer, tudo passa a ser dinheiro, as relações com os pais, né? As relações com o amigo, as relações com a esposa, as relações com o filho, as relações com o seu vizinho, as relações com o seu conterrâneo, as relações com membros de outros países, a relação, no final, que nós temos com a crença dos outros, né? A relação, afinal, da crença que nós temos e do respeito que nós temos pela crença alheia. Quer dizer, tudo isso remete novamente àquela ideia lá do início, né? De você, portanto, encontrar a verdade inteira e a verdade real, né? Que é, portanto, como já foi dito, uma chama ardente, né? Uma chama ardente, né? O que pode funcionar diante disso daí é a transformação das leis. Olha, as leis, como o próprio Moro, né? O próprio Moro, o doutor Moro, né? O doutor Moro, como o próprio doutor Moro bem colocou, né? Bem propôs, como ele bem propôs, o fim da reeleição, né? Seria interessante, porém, talvez fosse possível melhorar ainda mais essa proposta, né? Estabelecendo que não só os sujeitos estariam impedidos de governar por 2 mandatos seguidos, mas ele estaria proibido de mandar por mais de um mandato, de ocupar, né, mais de um mandato em toda a sua vida política. Quer dizer, isso aí realmente seria, sim, uma verdade inteira. Seria uma intenção, não seria uma verdade, mas uma proposta, uma intenção inteira, e não uma meia intenção, que remete a, talvez, né, não se pode ter certeza, mas a indução que se faz aí é de que você está contemplando apenas meia verdade, né? Meia verdade, que você, por não se comportar como um ser que vai proporcionar uma transformação realmente geral, né? Você é uma pessoa comedida demais, né? Que está acabando, então, por aparentar a vontade de dar seguimento
seja nos planos da esquerda ou da direita, e que no fundo você não fosse nada mais do que isso. No fundo, você não é, portanto, uma terceira via, uma terceira alternativa política, mas você é um substituto da esquerda ou um substituto da direita. Bom, todas essas provocações aí, né, que tem esse tom, às vezes, um tom crítico, é só aparente esse tom. Na verdade, isso é só uma entonação, né, que se faz, mas com o intuito de tornar mais claro e mais objetivo a comparação, a hipótese, o questionamento, né, o entendimento, portanto, de uma perspectiva. Se o que pode funcionar é a lei, né? Porque se você impede o sujeito, enfim, de governar mais de um mandato na sua vida, você vai desmotivar as pessoas que fazem isso por uma espécie de tara de poder político, né? Eles, sabendo que poderão ocupar só 4 anos, eles vão, às vezes, aqueles que realmente têm essa tara saudável, quer dizer, essas vontades saudáveis, ele vai, portanto, se preparar a assumir isso com uma hombridade, uma dignidade muito grande, porque os seus processos seletivos serão ainda mais sofisticados e exigentes, né? Não basta você proibir o mandato, você tem que exigir, portanto, daquele indivíduo, daquele sujeito, que ele terá de se preparar para um curso e esse curso, né, ele será apresentado, né, ele será apresentado e olha o que acontecia, olha para vocês verem que coisa curiosa que acontecia na Grécia. O sujeito lá, como eram só os mais velhos que tinham a maior influência política, muitas vezes você tinha a formação de intelectuais, né, dentro de uma oferta, né, de uma determinada elite, para que eles se tornassem os seus pensadores, né? Assim aconteceu com a igreja, com certas monarquias, né, e dentro de certos reinados, de certos impérios. Então você percebe que muitas vezes os filósofos faziam toda a ginástica filosófica para agradar os seus patrões. Isso aí causou um rebuliço no mundo. Mas que foi até interessante, porque esses homens muitas vezes eram competentes demais, né? E dentro da sua competência, eles percebiam que de fato era preciso encontrar um estado puro, onde você não fosse influenciado pelas suas características, né, ou circunstâncias ou situações. Foi assim que surgiu essa percepção de que o dinheiro hoje no mundo é quem configura todas as relações, aquelas, portanto, que nós dissemos entre os pais e filhos, né, no caso dos mimadinhos, né, e é uma verdade que todo mundo vive aí no Brasil e no mundo, né, essa questão de repasse da herança, né, como é que isso é feito? É uma situação complicada muitas vezes. As relações com o patrão é sempre condicionada a esse poder de aquisição, esse poder material que é o dinheiro e que em última análise é a vida, né? O quanto de vida você pode me dar? O quanto de vida custa isso? O quanto de vida vai custar o meu sacrifício, né? Quer dizer, a vida é então vendida e monetarizada. A vida é vendida e monetarizada. Essa é uma constatação que não se pode dizer que é verdadeira, absoluta, mas ela é aparentemente real. Ela é aparentemente real. Considerando que ela seja mais do que aparentemente real, considerando hipoteticamente que de fato ela seja realista e real, portanto, você se dá conta de que só a lei, né, só a lei, né, pode transformar essa situação. Só a lei pode transformar essa situação. Agora,
essa lei tem que ser feita de um modo, se ela pretende ser uma lei diferente da que aí está, ela tem que ser também proposta, realizada, apresentada, discutida e votada de uma forma completamente nova e real. Completamente nova e real. A água. Eu vou até o final, porque acabou. A última gota aqui, nós temos mais 5 minutinhos só. Então nós vamos estender um pouquinho mais, e aí a gente faz uma pausa, recolhe a água de Sérgios e vai adiante, né? Essa lei, portanto, que é a única capaz de funcionar, ela tem que ser uma lei diferente, né? Que tem que ser, e tem que ser nesse sentido, que tentou aí, que inovou o Moro, né? É inovação, a tentativa. Não quer dizer que isso aí seja o real, o melhor. Não quer dizer que isso seja para nós o melhor. Porém, nós vamos descobrir depois se isso falhar. Essa descoberta agora só virá depois da sua aplicação. Não há nenhuma objeção para que isso não aconteça. Pelo contrário, todos os motivos do mundo incitam a tentativa dessa posição. Tanto é que foi expressa pelo candidato, supostamente como um terceiro na via do poder. Quer dizer, é uma música que ainda é pouco ouvida, as pessoas ainda não se deram conta dessa canção, né? Mas ela está aí ressoando, né? Ela está ressoando e muito em breve será aí, estará audível aí a muita gente, né? Alcançando por fim todo o orbe terrestre, todo o orbe terrestre. É isso daí que a gente pensa, né? Diante de todo esse caminho conduzido pelos serguianos, você se dá conta de que homens aí da direita, né, estão sendo mais utopistas ainda do que nós. Estão sendo ainda mais tresloucados, quer dizer, do que nós, né? Porque fica muito claro, né? O seu liberalismo econômico, que segundo os seus argumentos, funcionaria muito bem, seria fantástico que todos pudessem, dentro de um Estado meritocrático, né, pudessem exercer os seus talentos e serem pessoas de bem, honestas, e cada um buscar a sua felicidade, a sua maneira, sem muita intervenção do Estado, né? Como nós respeitaríamos as circunstâncias da vida, como nós respeitaríamos, né? E nos tornaríamos de uma hora para outra, né? A partir de como estamos e como nos sentimos, né? E de que somos capazes. Como é que a gente deixa de uma hora para outra de sermos esses seres aí duais ou triais, né? Quer dizer, incapazes de dizer uma verdade completa, né? Nem que fosse por um instante queimar a chama ardente da verdade. Quer dizer, nós seres incapazes disso, como nós vamos ser capazes de viver, né, harmonicamente, né, de forma saudável, sem corrupção e sem a tentação do engano e do engodo? Quer dizer, é difícil, né, apostar aí numa mão invisível do mercado, apostar aí num livre comércio, apostar aí num laissez-faire, né? Bom, essa utopia é muito grande, ela é gigantesca, né? E a esquerda também tem uma utopia que guarda nas suas mangas, né? Que traz nas mangas, né? Que é reconhecimento de que jamais conseguirá ser a hegemonia, né? Todos sabem também que o capitalismo está fadado ao insucesso, né? Tal como a própria direita, né? Agora, quem está, portanto, no comando e mantém resignados a direita e a esquerda é supostamente a elite, né? Talvez uma elite de 12 famílias, supostamente.
Então é preciso ter muito cuidado você quando afirma que é defensor aí, porque são coisas parecidas, mas distintas, são próximas, mas diferentes. Capitalismo, direita e exclusivismo são coisas do mesmo universo, porém de níveis conceituais sutilmente diversos, sutilmente diversos. Você, portanto, dizer que é da direita é diferente você afirmar que é também um capitalista, né? Muitas pessoas afirmam que a extrema-direita detesta o capitalismo, ou pelo menos ama ele da mesma forma que ama o comunismo, quer dizer, com total irresponsabilidade, né? Importando para ele o domínio dessas duas forças, né? O domínio dessas duas forças, porque a sua prática é a prática do cartelismo, não é nem o capitalismo, nem o comunismo, mas é o cartelismo. Bom, esse cartelismo aí é o que faz com que as pessoas devam ter cuidado, muitas pessoas aí da direita, porque na hipótese de uma calamidade, de um cataclisma, de uma, né, eventualmente por causa de uma hecatombe, você pode ter que os sobreviventes do mundo que detenham poderes, né, ou as classes que terão tempo hábil para agir, né, elas, diante da necessidade de suprimir parte da população, né, para salvaguardar os seus próprios irmãos e a sua própria família, quer dizer, ela não hesitará, portanto, em fazê-lo. E cortará você, inclusive, que se intitula pertencente à ala da direita, né? E, portanto, possivelmente é um defensor ainda mais do sistema capitalista, né? Do sistema do laissez-faire e da lógica de mercado, da oferta e procura, né? Que, em última análise, resultariam no que chamam, né, de mão invisível do mercado, a mão invisível, aquela que aloca os bens conforme o conceito suposto, quer dizer, ou ultrapassado, não é? Inapropriado, né? Retrógrado, quer dizer, superado, né? Ele se tornou obsoleto, portanto, né? Esse conceito aí que estabelece essa verdade, né, de que o capitalismo é bom, né? O capitalismo é bom, ele foi muito bom, ele foi necessário, ele cumpriu com a sua utilidade, agora ele já reclama um amadurecimento. Ele mesmo, outrora, disseram aí que trazia consigo o próprio germe da sua destruição, o próprio germe da destruição, da sua própria destruição. Quer dizer, essa destruição, ela se torna dramática quando você contempla só a meia verdade, porque você quando contempla uma verdade mais repleta, mais íntegra e mais composta, você percebe que esse mal é um mal pelo qual os seres humanos têm passado, mas que é um mal que deve ser superado pelos seres humanos, né? É um mal que em última análise, uma oportunidade de crescimento e amadurecimento dos seres. Esse momento está presente, né? E ele está pairando ao nosso tempo, né? A nossa existência. É preciso agarrar esse combustível capaz, enfim, de acender a chama da verdade. Esse combustível capaz, enfim, de acender ou reacender a chama da verdade. Qualquer que seja ela será descoberta no caminho. Isso aí é um trabalho, né? É preciso. O grande segredo é empenhar-se nisso, né? O grande segredo dos serguianos são um povo, são uma nação
bem-sucedidos, né, que têm uma outra realidade, estão num outro sistema galáctico e, enfim, o brasileiro precisa de cuidar, assim como qualquer pessoa em outro país, cuidar da sua humanidade e não do seu país, né? A gente precisa cuidar da nossa coletividade e não dos nossos problemas de ordem emocional. Quer dizer, é preciso constatar que se o Estado não está te fazendo bem, você não pode, não deve odiar o Estado, né? Você deve procurar compreendê-lo, né? É assim que se comportaram, na verdade, os seres serguianos, né? A serguinidade deles foi construída ou reconstruída, né? Que eu estava dizendo sobre a palavra com destruição. A destruição presta muitas vezes à construção, à reconstrução, né? Então, é essa reconstrução aí que está sendo implementada, né? Porque se você muda a lei conforme o Moro aí pretendeu mudar, você começa a abrir novas passagens, né? Porque até então você estava limitado, né? Bom, eu acho que ficou bastante claro. Eu vou encerrando aqui, né? A gente conseguiu fazer uma boa exposição, né? Agora metonímia tem que ser frases do Randolph. O mito da meritocracia, o Randolph, o artista plástico Randolph Lamonnière, está agora na França, salvo engano. Está em uma exposição ele esteve na Baviera, mas enfim. O Randolph é porque estão dizendo que ele já regressou, né? E tem uma data agora marcada para ele ir a Mônaco. Agora você veja bem, é lá que estão os mimadinhos? Eu não sei, não me lembro bem, mas tudo bem, não tem importância não. O Randolph Lamonnière expôs um acervo onde ele trabalha, dentre outras coisas, o mito da meritocracia, né? Gostei muito. Nietzsche, todos, porém, dominaram e aumentaram o seu próprio poder, sim, mas vejam, hein? Até agora, todos metonímia. Tem que ser, não. A esquerda diz que há neoliberalismo, a direita diz que não há capitalismo, né? Nós já falamos sobre isso. Isso aqui é coisa antiga. Que coisa, né? Tá certo. Não, tá bom. Tá bem explanada a aula de hoje. Nós vamos encerrando aqui mais um Serguianos. Os Serguianos estão com viagem também aí programada pelo Brasil, né? Serguianos não, o Seurigo, né? Serguianos estão longe daqui. O Seurigo tem viagens marcadas, encontros marcados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Fiquem atentos aí que nós vamos comunicar agora, fazer os nossos vídeos, repassar essa transmissão, porque isso aqui é uma transmissão ao vivo que se faz de uma conexão da Terra com os Sergues, né? E nós vamos continuar repassando em tempo real essas conexões, mas vamos apresentá-las a vocês aqui no YouTube, né? De um outro lugar, né? Ou seja, num outro ambiente, né? Num outro estado do país, num outro estado da nação humana, a nação humana. Esse é o conceito que tem que entranhar aí na possibilidade das pessoas, uma nação humana, como portanto, e existe e se fala em Sérgios da nação dos serguianos, a nação dos serguianos. Grande abraço dos serguianos.